conversar agora aqui com a doutora Brenda Roseno, que hoje vai trazer detalhes pra gente sobre enjoo de animais, porque começa agora o nosso quadro. Tem vinheta, Júnior? O nosso quadro Papo Animal. Oferecimento Distribuidora Mundi e Vida Distribuidora. Tá aí então, olha, doutora, a gente está trazendo esse questionamento porque tem muita gente que quando viaja com o animal, né, o animal sente enjoo, da mesma forma como muitas pessoas, né, sentem enjoo em viagens, isso pode acontecer também com o animalzinho, né? Muito bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia. Então, realmente é um assunto que alguns tutores têm dúvidas, né? Eles acabam vendo ali o pet numa situação de desconforto e a gente sabe que hoje o pet, ele não é só mais o cachorro da casa, né? Na verdade, ele se tornou ali um membro da família, o melhor amigo, o filho, e o comum é que hoje as pessoas, elas querem partilhar desses momentos de lazer com o seu pet. Então, numa viagem ou até mesmo numa ida a um parquinho, eles se deparam ali com uma situação em que o pet fica bastante desconfortável e que em algumas situações eles chegam até mesmo a vomitar dentro do carro em movimento. Então isso é uma questão de dúvida de muitos tutores. Alguns não sabem que existe uma forma de prevenir isso e acabam ali optando por deixar o pet em casa ou utilizar outras medidas, sendo que atualmente a gente já tem opções mais seguras e que o tutor pode estar ali aderindo para tornar aquele momento mais confortável para o seu melhor amigo. Doutora Brenda, essas medidas que a gente deve tomar, seja na viagem de carro ou na viagem de avião, são medidas que a gente deve adotar antes da viagem ou apenas se perceber que está acontecendo alguma coisa? Então, a gente vive numa sociedade que muitas pessoas têm o hábito de não prevenir, né? Preferem remediar. Mas, na verdade, na questão do enjoo do movimento, a gente precisa realmente prevenir, até porque a medicação que é utilizada para fazer essa prevenção, ela dura um tempinho para fazer efeito. Então, se você for deixar para fazer no momento que o pet já está ali passando pelo momento de enjoo, não vai dar tempo de fazer efeito. E tem outras medidas também que devem ser feitas antes da viagem, para evitar essa situação que é bastante desagradável, não só para o pet, mas para o tutor também que está presenciando ali aquela situação. Tipo o quê? Algumas dicas que se pode fazer para evitar esse desconforto do pet. Utilizar medicações que são adequadas para esse animal, né? Algumas pessoas ainda hoje fazem uso de medicações humanas que não há estudos que garantem a segurança para esses animais. Tipo um Dramin não dá certo, né? Não é o indicado. Pode dar certo? Pode, mas não há nenhum estudo que garanta segurança para os pets. Então, o tutor ele pode fazer uma medicação humana, levando ali o animal a algum risco que ele não faz ideia. Outra situação também é fazer uso de tranquilizantes sem o acompanhamento de um médico veterinário. Então, isso não é indicado. Há situações em que realmente o tranquilizante é necessário, mas precisa ter o acompanhamento de um médico veterinário responsável, até porque o uso de tranquilizantes pode trazer risco para um animal idoso, por exemplo. Então, se for fazer uso de tranquilizantes, que seja feito com acompanhamento de um veterinário. Então, o que eu posso estar fazendo para prevenir o enjoo do movimento? Hoje, a gente já tem disponível no mercado medicações que foram feitas especialmente para os animais, né, para evitar essa situação. Um deles é o Serenia, que é o que a gente está aqui hoje para mostrar para vocês, certo? É um comprimido que ele pode ser feito por via oral, 2 horas antes da viagem, para evitar essa situação que é bastante desagradável para o pet. Ele, no caso, esse comprimido é para evitar o enjoo, é um tranquilizante? Na verdade, ele é para evitar o enjoo. Ele é um antiemético, né? Para que o animal não venha a ficar nauseado, não fique agitado, com aquele incômodo, né? E com isso eu consigo ali prevenir esse enjoo do movimento. E há outras questões também que eu posso estar adotando. Por exemplo, não deixar o pet solto dentro do carro. Porque o que vai incomodar ele e levar ele a essa situação? É o movimento ali dentro do veículo. Então, quando eu deixo o pet solto dentro do carro, eu acabo intensificando essa situação. Então, o ideal é fazer o quê? O uso de algum cinto de segurança que é específico. A cadeirinha, né? Existe a cadeirinha. Tem a cadeirinha também que você pode estar ali adquirindo nos pet shops.
Existem a caixa de transporte também. Então, há várias maneiras de você não deixar o pet ali solto. Balançando. Além de que o pet solto dentro do carro é uma distração para o motorista. No momento de uma frenagem brusca ou de, sei lá, a pessoa acelerar de uma vez, pode machucar o animal. Então, a gente evita estar deixando o pet solto dentro do carro. Utiliza uma medicação que é adequada para prevenir. E durante a viagem, o ideal é que, se for uma viagem longa, faça pausas para que você desça com o animal, ainda mais se ele não tiver o hábito, né? Desça, faça um passeio ali para ele caminhar um pouquinho e fazer as necessidades. Você pode também levar dentro do carro alguns objetos que ele gosta, um cobertor, ou então um brinquedo, um petisco, para ele ir associando aquela situação a algo agradável, a uma experiência positiva. Certo. Sobre a dica do medicamento, né, do comprimido, tem alguma dica para dar o comprimido? Porque assim, eu tenho 2 cachorros em casa e toda vez que é para ele tomar comprimido, gente, é uma novela, Você pode estar colocando dentro de algum petisco que ele gosta, né, realmente. Um pãozinho, pode enrolar no pão? Pode. Nessa situação, dá para fazer também. Doutora, eu sempre fazia isso, mas o lá de casa ficou esperto. Agora ele come o pão e deixa o comprimido. Aí tem que utilizar agora outra estratégia. Com o meu pet, eu utilizo a estratégia do não pode. Né? Eu finjo que ele não pode pegar o comprimido e aí eles ficam interessados. Porque é engraçado que cachorro, quando ele vê que não pode fazer alguma coisa, ele fica muito mais interessado a fazer. Então eu deixo ali dentro da minha mão, deixo ele sentir o cheiro. Muitos comprimidos hoje são palatáveis, o que ajuda bastante a administração. E aí eu tento ali induzir o interesse dele, depois se não, aí empurrar a goela abaixo mesmo. Né? Certo. Doutora, então outra coisa, quando a gente percebe, a gente mostrou esse comprimidinho aqui, que é só pra gente repetir, Serenha. É o Serenha, né, que é para justamente evitar esse tipo de situação, mas no caso já do vômito, o cachorro vomitou, como agir nessa hora? Aí nessa situação realmente vai ter que fazer uma pausa, que ali é um momento bem desconfortável. Ele vai sujar o carro, então vai ter que fazer a pausa, oferecer água para esse animal. Pode também fazer o uso do Serenha para parar aquele vômito, aquele enjoo e a náusea também. Mas ninguém quer chegar nessa situação. Então o ideal realmente é fazer a medicação 2 horas antes da viagem, que é o tempo que ela leva para fazer efeito. Prevenir, já diz o ditado, né? Melhor que remediar. Sempre. E essas outras medicações que a gente tem aqui são para quê? Todas essas medicações são para o enjoo do movimento, né? A gente tem diferentes apresentações, que é para se adequar aos diferentes tipos de peso. Tudo é conforme o peso do animal. A gente vai dosar ali conforme o peso do animal. Se ele tem 5 quilos, é um comprimido. Se ele tem 10 quilos, já é outro. Que é para ir adequando ao peso daquele pet. Então aqui são as várias versões do Serenha, né? Exatamente. De acordo com o peso do animal. Não é nem de acordo com raça, nem com nada. É de acordo com o peso. É só de acordo com o peso. Qualquer animal pode apresentar esse tipo de enjoo? Existe raça específica? Não existe raça específica, né? Não são todos os animais também que apresentam esse enjoo do movimento. Assim como os humanos, tem pessoas que quando vão fazer a viagem ficam bastante nauseadas. Já tem outras, por exemplo, que não sentem nada. Então, com os pets é da mesma forma. Já se foi feito um levantamento para pegar mais ou menos a incidência desses casos e os dados que foram obtidos é que em torno de 27% da população canina ela apresenta o enjoo do movimento. E isso vai ser ainda mais comum em filhotes. Por quê? Primeiro que eles não estão habituados àquele movimento ali dentro do veículo. E também porque o aparelho que é responsável pelo equilíbrio daquele animal não está perfeitamente maduro. Então ele acaba se tornando ali um pet mais sensível. Doutora, eu tenho um labrador, né, em casa, e aí, vez ou outra, de vez em quando, assim, do nada, eu acredito que ele come alguma coisa que não fez bem, ele tem mania de comer, inclusive a gente tem muita planta em casa, ele tem mania de comer caule da planta, sabe? Que às vezes quer pegar pedra, quer comer barro, a gente tem um quintal, ele quer comer essas coisas. E aí, quando ele come essas coisas, geralmente ele vomita. Esse remedinho aqui, o Serenha, ele também serve para esses casos de vômito dentro de casa, mesmo sem ser enjoo de viagem? Sim, o Serenha ele é tanto prevenção como também tratamento das diversas causas de vômito. Então, uma causa muito comum é realmente a intolerância alimentar, o animal que comeu alguma coisa que não fez bem.
mas ele pode vomitar por uma verminose ou então por algum problema de gastrite, enfim, tem diversas causas. E o Serene, ele se encaixa em todas elas, tanto como tratamento, como também como prevenção. Então é aquele tipo de remédio que a gente tem que ter na farmacinha do dog em casa sempre. O ideal. Né? Mesmo que não esteja precisando, é aquela farmacinha que tem que ter ali, aconteceu, a gente já pode dar a medicação. Que bacana, bom saber, viu? E aí o interessante é um comprimido só, 2 comprimidos? Aí depende do peso, né? Se for um animal de 20 quilos, por exemplo, para o enjoo do movimento seria esse comprimido de 160 miligramas. Se for um animal de 10 quilos, eu poderia fazer a metade. Mas é dose única? É dose única, com 2 horas eu tenho efeito e eu tenho 24 horas aí de ação do produto. Ah, tá. Né? Então é uma dose diária e acaba diferenciando ele das outras opções do mercado. Porque a maioria das medicações antieméticas, elas precisam ser dadas a cada 8 horas ou até antes disso. E o Serene, ele é o único que é dado dose diária, né? Por 24 horas até acabarem os sintomas, né? Exatamente. Mas sempre procurar um acompanhamento de um veterinário. Sim, sim. Temos agora uma perguntinha do WhatsApp. Olha só, a perguntinha diz o seguinte: nos dias de viajar, devemos deixar o cachorro sem comer? Então, uma estratégia que alguns tutores utilizam é realmente deixar o animal em jejum para evitar essa situação. Mas mesmo de estômago vazio, o pet ele ainda pode ficar nauseado. Então, o ideal seria ele utilizar o Serenia, mas também não oferecer uma refeição muito pesada antes da viagem. Porque o animal pode ficar de estômago muito cheio e com isso também propiciar o vômito. Então, o ideal é deixar ali sem comer pelo menos umas 2 horas. Se você for fazer alguma coisa, dá um petiscozinho antes da viagem para ele também não ficar com fome, se for uma viagem mais longa. Mas deixar em jejum por muito tempo não é o recomendado. Entendi, tá ótimo então, doutora. Então tá aqui, olha, dicas já para você se organizar, se for viajar com seu animalzinho, tá bom? Para mais informações, é só você seguir aqui o Instagram que tá no seu vídeo, tá aí, ó, tudo bonitinho para você seguir e lá você encontra todas as informações, né? Obrigadão, tá bom, doutora? Eu que agradeço. Tá aí, é o nosso quadro Papo Animal. Oferecimento, Distribuidora Mundi e Vida Distribuidora.